você que vai garantir que eu possa expressar sempre a minha opinião com base na verdade. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, o link está aqui na descrição, e além de conhecer o meu site, que está muito legal, tem todas as notícias, artigos que você precisa ver, etc. Todas as minhas redes sociais estão lá. Tem duas formas de apoio. Uma baratinha, $7 por mês, que com o cupom de desconto que está aqui na descrição fica 5 por mês. Mas esses, os que estão prosperando, que Deus abençoou, que viajam, que compram carrão, que estão com relógio de marca, esses eu convido a se tornarem não só meus apoiadores, mas meus patronos Gold. $49,99 por mês ou $41 no plano anual. E aí você vai ser realmente meu patrono e vai ter um grande peso em apoiar o que eu faço. Estão ali que flerta com a criminalidade. Flerta com a criminalidade. O que cacete é isso? Isso é um delegado da Polícia Federal. Ô, meu filho, ou é crime ou não é crime. Não tem flerte, não tem beira. Ilegal é o que fazem os teus chefes. Que botam você, pagam com dinheiro dos meus impostos para ficar monitorando rede social de jornalista internacional e nacional. Que saiu no Poder 360 e tá no Paulo Figueiredo Show também. Que é a seguinte. Quem defende o STF pode ser barrado ao entrar no Brasil, diz a Polícia Federal. O delegado Rodrigo de Mello Teixeira falou em comissão no Senado sobre o caso em que o jornalista português Sérgio Tavares foi interrogado e retido por 4 horas em Guarulhos quando chegou ao país para acompanhar o ato de Bolsonaro em 25 de fevereiro. A PF também não esclareceu por que disse que o visto de trabalho era necessário se a norma brasileira não exige visto nesses casos. Desculpinha de quinta categoria desses picaretas. O diretor da Polícia Administrativa da PF, o delegado Rodrigo de Mello Teixeira, declarou à Comissão de Segurança Pública no Senado na terça-feira, e foi um desastre, uma coisa horrorosa. O cara é muito ruim. Que quem faz ataque à honra de ministros do STF e critica as urnas eletrônicas pode estar sujeito a ser interrogado ao tentar entrar no Brasil. Esse foi o caso do jornalista português Sérgio Tavares, que veio ao país em 25 de fevereiro para acompanhar o Bolsonaro e tal, e a gente recebeu ele aqui. Eu vou fazer justiça, eu vou colocar a fala do diretor administrativo, do diretor da Polícia Administrativa da Polícia Federal, o Rodrigo de Mello Teixeira. Ouçam aqui a fala dele. No caso específico, não tem nenhuma ferramenta de investigação política de ninguém. No caso específico, acompanhando em fontes abertas, a gente chama de fontes abertas, é internet. Ou seja, está assumindo aí que a Polícia Federal, a Gestapo, fica vasculhando a internet dos outros para ver quem são os críticos do Supremo Tribunal Federal. Só queria registrar aqui rapidamente essa confissão de culpa que por si só já deveria derrubar toda a Polícia Federal. Mas vamos embora. YouTube, Instagram, qualquer fonte aberta, tem N manifestações desse senhor Sérgio Tavares que nós não entramos na manifestação política, deixando bem claro para o senhor, a manifestação política, ideológica é um direito dele e de qualquer outro cidadão. É um direito dele, desde que não seja falando mal. Então, na democracia que, graças a Deus, nós vivemos aqui no Brasil. Eu não sei se esse cara, ele escuta a merda que ele acabou de falar. Eu não sei se ele escuta, se o ouvido, se chega a onda sonora, que na verdade não é uma onda sonora, né? É basicamente um vômito de estrume que acabou de sair da boca dele e está chegando no ouvido dele. A democracia que, graças a Deus, nós vivemos. Mas a gente monitora a rede social de pessoas que são críticas e aí vamos continuar. Mas tem manifestações que eu diria que beiram um aspecto criminal ou que beiram um aspecto criminal. Alguma questão ali que flerta com a criminalidade. Flerta com a criminalidade. O que cacete é isso? Isso é um delegado da Polícia Federal. Ô, meu filho, ou é crime ou não é crime. Não tem flerte, não tem beira. Ilegal é o que fazem os teus chefes. Que botam você, pagam com dinheiro dos meus impostos para ficar monitorando rede social de jornalista internacional e nacional. Que cacete flerta com a possível criminalidade? Ou é crime ou não é crime, porra? Cadê o vídeo? Por exemplo, se o senhor me permite,
pegando o próprio depoimento dele, temos declaração dele, ele questionado sobre ataque à honra de ministros da Suprema Corte, que ele faz na rede social dele. Isso, e aí não é questão só de ser ministro da Suprema Corte. Eu não posso fazer um ataque, eu e nenhum cidadão pode fazer um ataque à honra do senhor que é senador, ou de qualquer cidadão, ou contra mim, que sou um delegado, diretor da polícia. Peraí. Quer dizer que se algum jornalista faz o que vocês entendem como ataque à honra, ou seja, fala mal, sei lá, diz que o Bolsonaro é genocida, vocês vão parar as pessoas no aeroporto agora para fazer fiscalização de opinião delas? É isso mesmo que você está dizendo? Polícia. Então, ataque à honra considera-se crime no nosso ordenamento legal. Outra questão, quando ele critica a urna eletrônica e diz que ela é fraudada. Crime que não é monitorado pela Polícia Federal, que é onde você trabalha, onde eu pago o seu salário para você trabalhar, e que é tratado nas instâncias inferiores. E que a Polícia Federal nunca vi parar alguém por crime contra a honra. Então, quer dizer, qualquer pessoa que... Eu já processei um monte de gente por calúnia, injúria e difamação. Nunca vi ninguém ser parado no aeroporto pela Polícia Federal. Isso é de porre. Tangencia aí uma situação que a gente sabe, pelo menos com provas, olha até o um nível momento desse que não tem cara. nenhuma legalidade desse procedimento, e ele critica. Se criticar as urnas, já não tem nenhuma ilegalidade. Ele apoia o movimento golpista que teve no 8 de janeiro. Ele faz manifestação favorável àquilo que teve no 8 de janeiro, de invasão de prédios públicos, inclusive aqui no Senado. Nunca vi o Sérgio Tavares fazer apoio. Ele vai dizer que não é. Supremo, da Câmara dos Deputados e tal. Ele apoia aqui. Então, assim, tinha N manifestações desse cidadão Sérgio que está nessa situação. E foi... Que vergonha. Que vergonha. Olha, em vez de comentar essa história, deixa eu trazer o próprio Sérgio Tavares aqui, que nos dá o prazer de estar conosco. Sérgio, que bom te rever, meu amigo. Obrigado por ter vindo ao Paulo Figueiredo Show. Nós somos compatriotas portugueses, mas eu sou brasileiro. Eu peço desculpas aí por isso que está passando. Em nome do povo brasileiro, eu peço desculpas, falo aqui, digam aí no chat se eu não estou falando em nome do povo brasileiro, das mais de 15 mil pessoas que estão nos assistindo aqui, líder máximo de audiência. Desculpa por isso, cara. Isso é muito vergonhoso. É uma situação muito triste que meu país está passando, cara. Obrigado, Paulo, pela oportunidade de estar aqui. Estivemos juntos na outra semana em Washington e agora estamos aqui separados pelo oceano, mas sempre ligados. Paulo, foi de facto foi vergonhoso. Eu assisti às 2 horas dessa audiência e eu nem queria acreditar no que eu ouvia, no que eu via. Porque é assim, eu sou sincero, eu sabia que eles iam inventar desculpas esfarrapadas, isso eu já esperava. Agora, que batessem então no fundo e que voltassem a mentir e carregar na mentira e até contradizerem, houve tanta coisa sem sentido nenhum. E até foi vergonhoso porque, olha, em primeiro lugar, faltou o próprio diretor da Polícia Federal. Fugiu às responsabilidades e mandou para lá um boneco, um fantoche, que acabou a suar, com a cueca toda molhada, acabou humilhado. Pá, foi uma vergonha, Foi tanta coisa má que eu acho que até tínhamos que aqui dividir por partes as coisas más todas que ali foram ditas, que é para também quem nos ouve daí desse lado e a quem eu cumprimento, para poder entender tudo o que aconteceu. Porque foi mal demais, muito mal. Eu terei todo o gosto em comentar parte por parte todas as coisas que ali foram ditas, mas foi mal demais. E a repercussão aí no Brasil, lá no Brasil foi muito grande, tanto que ontem no X, no Twitter, o assunto do momento era Sérgio Tavares, porque toda a gente partilhou essas aberrações que saíram da boca desse delegado, mas foi mal demais. E sabes, Paulo, isto vai ter consequências que as pessoas nem imaginam o que é que vai acontecer agora, a partir de agora, porque agora sou eu que me sinto atacado na minha honra por causa da mentira e da difamação. Então vai acontecer muita coisa, mas vamos por partes, vamos organizar-nos então, Paulo. Não, eu quero que você pelo menos traga aqui os principais momentos para a gente, porque eu confesso a você que foi assim um show de horrores, Sérgio. Eu estava no ar no momento aqui, fazendo inclusive o Paulo Figueiredo Show, quando aconteceu esse depoimento, e eu já vi as pessoas no chat aqui me chamando a atenção. E mais, né? Pelo menos eu vou enxergar pelo lado bom aqui. Se teve uma coisa que esses depoimentos confirmaram, e aliás, parabéns aí, eu não sei quem foi que convocou essa audiência. Foi o Eduardo G.
Senador Eduardo Girão. Foi o senador Girão? Olha, é um dos melhores senadores que nós temos. Um abraço aqui para o senador Girão. Ele é muito bom. O senador Girão é um cara que, o dia que sair do Senado, vai fazer uma falta gigantesca. Eu vi também um trecho do Jorge Seif, indo muito bem. Enfim, não vou citar todos aqui para não ficar... Mas o lado positivo dessa história, além de expor a vergonha que se tornou a Polícia Federal, ela expôs também que toda aquela história que você trouxe aqui no Paulo Figueiredo Show, ela era absolutamente verídica, que a sua... Confirmaram. Você reportou os fatos e até o próprio diretor confirmou. Aí é que está, eles confirmaram a primeira mentira, que foi o comunicado da Polícia Federal logo no dia 25 de fevereiro, em que eles disseram que tinham feito apenas um procedimento padrão para confirmar se eu tinha visto. Ora, esse boneco que lá esteve nessa audiência confirmou que afinal não houve, mas é um interrogatório com perguntas políticas. E porquê? Porque eu estava no sistema de alerta por causa das minhas opiniões. E no próprio documento, como eu tinha dito também logo nessa altura, não mencionava visto. Eles nunca me questionaram nada sobre o visto. Portanto, ele confirmou essa mentira. Mas depois vieram mais mentiras. Mas antes da grande mentira, e houve aí uma então que foi flagrante, essas contradições, em que ele diz que, primeiro, que as minhas opiniões flertam o crime, tangenciam o crime. Onde é que já se viu alguém dizer isto? Flerta ao crime. Mas depois... Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi. Eu também nunca não. Vi mas depois... um policial dizer, não, tangencia até possivelmente um crime. Isso eu nunca tinha visto. É como o crime do futuro, exatamente. Eu já tinha ouvido assim... configura, em tese, crime tal. Isso eu já tinha ouvido. Exatamente. Realmente tangencia e flerta com crime. O que é flertar com crime? Escolhendo para o crime, fala assim, crime. É isso, é flertar. Mas depois questionado pelos senadores, então, mas espera aí, então ele flertava ao crime, mas ele está em algum inquérito, ele está indiciado em alguma coisa, ele está investigado, porque se flerta ao crime, claro, ele tem que estar já aí, já tem... Não, ele não está em nada, ele foi só a uma entrevista. Essa da entrevista, a gente lá vai. E você então... viu o chefão ou não? Quem? Não sei como é que chama em Portugal, talvez o chefão, o filme do Mário Puzo, em inglês é Godfather. Não vi. Godfather, sim. O nome dos filmes em Portugal geralmente é muito engraçado pra gente do Brasil. Mas The Godfather, né? Exatamente. É igual. Godfather que tem uma oferta, eu vou fazer a ele uma oferta que ele não pode recusar. Que é quando o mafioso te chama para uma reunião, que é uma reunião de ameaça mesmo. Sim, então, é um convite. Um convite para uma oferta que você não podia recusar. Exatamente. Mas foi também a confirmação de que eles monitorizam mesmo as pessoas de direita e que têm opiniões divergentes. Agora, o que eu não pensava é que ele fosse confirmar que o fizessem um cidadão europeu, português. Ou seja, eles até os portugueses. Mas eu sei porque é que o fazem. Foi desde a minha entrevista ao Jair Bolsonaro, que bateu todos os recordes aqui na Europa, e a partir daí entrei no alerta, no tal alerta. Mas eu gostei que depois que o Sérgio Moro questionou então lá o Rodrigo e disse, então, achando assim, todos os jornalistas do mundo, de todos os países que questionarem alguma coisa no Brasil vão ter que estar nesse alerta e vão ter que ir todos à entrevista no aeroporto. E, obviamente, ele não teve resposta para isso, porque isso era ridículo. Não faz sentido nenhum. E, aliás... Em tese, desculpa te interromper, mas em tese, não é nem só não é só o crítico usar o governo brasileiro, porque ele diz que é contra qualquer pessoa. Contra qualquer pessoa. Então, quem criticava Bolsonaro e chamava genocida, todos nunca poderiam deixar nenhum aeroporto do Brasil sair à salinha, sair à entrevista. Portanto, foi uma série de contradições, mas umas coisas completamente ridículas. E que a principal de todas, então, para mim, foi assumirem que monitorizam as minhas redes, mas a principal de todas, a maior de todas, foi quando ele diz, então, que afirmou que eu apoio atos golpistas. E aí, então, foi o tiro. Aí ele teve o tiro na cabeça. Nem foi um tiro no pé, foi um tiro na cabeça. Porque foi logo apertado pelos senadores que disseram, golpistas? Então, mas Gilmar Mendes ainda ontem confirmou que não houve golpe nenhum. Você está a tomar um lado. E ele, a partir daí, ele não usou mais essa expressão. Ele ficou com medo. E depois ele foi apertado pelo senador, acho que é o senador Martinho, que lhe fez várias perguntas e disse, então, mas você diz que ele apoia atos golpistas? É que nunca ninguém o viu a apoiar quebradeira nem depredação. Você tem aí as provas de que ele apoia atos golpistas?
Não trouxe, não tenho aqui, mas faça um requerimento que eu mostro. Ele nunca vai encontrar, Paulo, não há. A única coisa que eu fiz do 8 de janeiro foi denunciar a cilada, denunciar os infiltrados, denunciar apagarem as imagens, denunciar a farsa toda. Agora, eu apoiar depredação, nem pensar, nem eu, nem ninguém de bem, nem tu, nem ninguém. Esse foi o grande tiro no pé, e essa foi a grande mentira que vai ter que ser desmentida. E então o que é que eu já fiz? Eu já pedi ao senador Eduardo Girão para ele convocar, se possível, uma audiência no Senado com a minha presença e com a da Polícia Federal, que é para eu me defender em tempo real. Portanto, eu estou disposto a ir ao Senado mostrar o meu lado da versão. Mas, além disso, há outras coisas que ainda vão acontecer grandiosas que têm a ver com a entrevista. Mas já lá vamos. Então, fica aqui este ponto, é que eu então estou no alerta, Paulo Figueiredo está no alerta, e outra questão que me acusaram é que um dos crimes que eu também cometi foi porque eu entrevistei alguém que está no alerta, nomeadamente o Alan dos Santos. Portanto, toda a gente que tenha estado com o Alan dos Santos, pela lógica, vai ter que ir para o alerta, vai ter que ir à salinha, vai ter que ir à entrevista. Isto é tudo tão ridículo, tão estúpido, que é digno de um país de terceiro mundo. Eu nem acredito que é uma potência chamada Brasil, do tamanho de um continente. É impossível, é difícil de acreditar, Paulo. Não, a situação do Brasil chegou a um grau de vergonha internacional. Você acompanhou aqui conosco, viu o tamanho da repercussão do que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos. Você estava aqui, foi testemunha de primeira hora, testemunha de primeiro momento, viu como que o mundo está começando a tomar ciência do que está acontecendo, né? E além desse processo de conscientização nos Estados Unidos, a gente vai fazer isso também na Europa muito fortemente. O teu caso é um caso simbólico. Você sabe que eu tive numa organização que é especialista em processos internacionais contra governos. E eles foram muito claros. Eles falaram, olha, de tudo que vocês falaram, e foi o pessoal das FAV lá comigo, eles podem até confirmar, o pessoal da Associação dos Familiares do 8 de Janeiro, tiveram suas vidas arruinadas, um monte de violação de processo legal e tal. Depois de ouvirem todas essas histórias, os caras olharam para mim e falaram assim, os seus casos de violação de liberdade de expressão e liberdade de imprensa são o maior calcanhar de Aquiles que o Alexandre de Moraes tem. Se vocês querem derrubar esse cara, o caminho vai ser esse. O caminho vai ser esse. Porque a jurisprudência internacional em favor da liberdade de expressão é muito forte. Sim. E por mais que você tenha um movimento internacional, né, de censura, a liberdade de expressão ainda é consenso na maior parte do mundo civilizado. E não tem, tanto que você não tem nos Estados Unidos casos como o meu, casos como o seu, ou nada do tipo. Não, foi incrível, e depois provou que até um cidadão europeu sofre repressão e perseguição por crime de opinião, porque foi crime de opinião, aquilo foi a confirmação da perseguição por crime de opinião, portanto, quanto mais os próprios brasileiros. Agora as pessoas, mesmo os portugueses aqui, quem nos vê no Brasil, mesmo os lulistas, mesmo os que estejam do outro lado, quem tiver 2 neurónios pelo menos vai pensar, bom, se até um estrangeiro é perseguido pela opinião, o que é que não estarão a fazer aos parlamentares, aos jornalistas, aos youtubers? Portanto, e isto foi um trunfo gigante que eles nos deram, porque, tal como eu estive convosco em Washington nessa denúncia, estarei também no Parlamento Europeu em abril, estarei no Parlamento Português, eu vou agora acompanhar tudo, e também o meu caso, eu serei a prova viva. Eu, além de ser o jornalista, o repórter que vai noticiar essas denúncias, eu vou ser uma prova viva. E é isso esse foi outro grande tiro no pé, para além do facto de eles queriam intimidar-me, silenciar-me, deportar-me, prender-me, porque há muita gente que diz que eles queriam que eu fizeram aquelas perguntas em específico para eu repetir as minhas respostas em solo brasileiro. E se eu fizesse em solo brasileiro, eu seria detido na hora. Isto antes de pensarem na repercussão toda, quando pensavam que eu era um Zé Ninguém, quando pensavam que eu era só um repórterzinho da treta. Mas depois perceberam que perderam a noção do que é que estava a acontecer e ainda por cima eu não lhes dei o alimento que eles queriam, porque eu remeti-me sempre ao silêncio e saiu-lhes tudo ao contrário, ao ponto de aquilo que eles queriam intimidar, deram-me 10 vezes mais alcance nas minhas redes sociais. O meu Instagram vai bater 1 milhão, o meu YouTube daqui em breve bate 1 milhão, portanto, tudo lhes saiu mal. Mas agora, e é isto que eu te quero dizer, Paulo, agora vamos então ao contra-ataque. Porque eu gostei de ver aquele delegado a suar e com a cueca borrada e a ser humilhado, mas agora eu próprio vou humilhar a Polícia Federal. Sabes porquê?
e eu já anunciei isto na Auriverde, eu fui a essa entrevista sem estar preparado. Aquilo que ele chama a entrevista, que foi o interrogatório, numa sala onde os criminosos tiram as fotografias de frente, de lado e tudo mais, isso não foi entrevista, foi um interrogatório mesmo de perseguição política, mas eles chamam uma entrevista. E eu não fui preparado para essa entrevista. Eu tinha chegado a um avião, não tinha comido, não sabia que ia para a tal entrevista. Então agora eu vou anunciar uma data em concreto, brevemente, dentro de 2-3 semanas no máximo, onde eu vou ter então a grande entrevista na delegacia de Guarulhos. E porquê que eu vou ter a grande entrevista? Porque vou ser eu que vou convocar a entrevista nessa delegacia. Porque primeiro vou continuar a dizer coisas que me fazem entrar para o alerta. Por exemplo, Lula é um bandido, é um ladrão. Agora com esta declaração eu estou no alerta e esta pergunta vai ter que me ser feita na entrevista. Porquê que você considera que Lula é um ladrão? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou anunciar ao mundo a data e a hora e o voo que eu vou chegar a Guarulhos, vou ser convocado para a grande entrevista, vou-lhes até dar as perguntas, porque eu vou fazer várias declarações que flertam a criminalidade, vou convocar uma coletiva de imprensa para esse aeroporto, vou convocar o povo brasileiro para o aeroporto para me aguardar, vou vestido com fato de honra, e vai haver então uma grande entrevista. Porquê? Porque desta vez vou ser eu a convocá-la. Então esta é a informação que eu quero dar a todos os brasileiros, é que vou ao Brasil propositadamente para uma grande entrevista na delegacia de Guarulhos, desta vez marcada por mim, desta vez uma coisa bem feita, para eu defender a minha honra e para eu ser novamente entrevistado sobre as minhas questões, sobre o STF, sobre Lula, porque eu até lá vou-lhes dar tanto alimento para eles poderem me entrevistar, como agora acabei de dar em relação ao Lula, que eu acho que vai ser uma grande entrevista. E a diferença é que eu vou então anunciar o dia, a hora, vou ter pessoas à espera, vou ter imprensa e vou dizer a cada minuto no Twitter e nas redes sociais o que é que está a acontecer, qual a pergunta que me foi feita, quem é que está à minha frente, tudo. Então vai ser a grande entrevista, Paulo. É isto que eu queria anunciar, porque a outra eu não estava preparado. Fui convidado sem me avisarem. Então desta vez eu, Sérgio Tavares, vou ao Brasil convocar a grande entrevista. Vou gostar muito de ver isso acontecer. Eu acho que não vai acontecer nada com você além de uma grande entrevista, porque realmente os caras é um exercício de intimidação. Mas parabéns pela coragem. Mas deixa-me dizer, Paulo, só porque eles são obrigados a fazer a grande entrevista, porquê? Porque de acordo com o que o Rodrigo disse, eu estou no alerta. E se eu estou no alerta e se estou com declarações que flertam o crime e que atentam à honra dos outros, eles vão ter que fazer o procedimento padrão e ver o meu visto, ver as minhas opiniões. Ou seja, se eu entrar em Guarulhos nesse dia, daqui a 3 semanas, e não me acontecer nada, é uma contradição que afinal alguém falhou o procedimento padrão. Portanto, a grande entrevista vai sempre ter que acontecer. E vai ser para eles um vexame, porque vou ser eu a convocá-la. Então isto ainda por cima com pessoas do lado de fora, com a imprensa logo a seguir a querer saber o que é que se passa. E então é assim, já muitas pessoas disseram que meteram-se com o cara errado. E meteram-se porque isto é só o início, além depois das próprias queixas nos tribunais e tudo mais. Mas entretanto também o senador Eduardo Girão pedir um requerimento para que ele volte lá a apresentar as provas de que me acusou de eu apoiar atos golpistas e tudo mais. Portanto, ainda há essa questão toda. Há aqui muita coisa em aberto. Isto vai dar ainda muito, muito que falar. Portanto, olha, Paulo, provavelmente voltaremos a estar aqui reunidos para falarmos dessas peripécias todas. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte.